Contraponto Cultura está no ar e o programa desta semana é sobre Walter Benjamin. A nossa convidada especial para falar desse filósofo alemão é Luzia Ribeiro Pereira, professora da PUC Minas, historiadora, professora também do programa de pós-graduação em Direito da PUC. Luzia, que prazer recebê-la aqui no Contraponto Cultura. Muito obrigada pela sua presença. E a gente veio aqui hoje falar desse filósofo que tem tanta contribuição e é tão controverso também, né? Às vezes mal compreendido. Mal compreendido. E para isso a gente trouxe aqui uma série de livros. A obra do Walter Benjamin aqui expressa em alguns dos seus trabalhos, que é claro que não estão todos aqui, mas a gente vai falando sobre isso ao longo do programa. E eu queria primeiro, Luzia, que você falasse para a gente por que conversar sobre Walter Benjamin. Tati, obrigado pelo convite. Zé Luiz, obrigado pelo convite. É um prazer recebê-la aqui, né? Luzia. E eu acho que eu gostaria de começar a falar sobre Benjamin, como que foi o meu encontro com Benjamin. Né? O meu encontro com Benjamin foi extremamente casual. Tá? Eu não tinha nenhuma informação sobre ele. E eu dava aula numa universidade. Eu tinha terminado o mestrado, dava aula numa universidade e passavam aqueles livreiros, né? E me perguntou, a senhora conhece Walter Benjamin? Eu falei assim, não, nunca ouvi falar. Eu falei assim, eu vou mandar para a senhora os 3 livros de Benjamin. Eu não dei a mínima importância, sabe? Assim, né? Aquilo que é de graça que chega na sua mão, né? E quando eu comecei a me preparar para o doutoramento, alguém falou comigo, professora, você já leu Benjamin? Eu falei assim, engraçado, eu acho que eu tenho lá em casa. Que são as primeiras publicações dele, que são as obras escolhidas. Né? E eu, como historiadora, eu peguei o primeiro, que é o volume 1, que é Magia, Técnica, Arte e Política. Que a gente até tem aqui Exato, um exemplar para mostrar. E nesse livro tem as teses sobre a história. Né? As 5 teses dele sobre a história. E a partir daí eu me encantei com Benjamin. Né? E a Hannah Arendt eu já conhecia alguma coisa, né? E eu procurei, então, no meu doutoramento, que é uma tese sobre história social, né? Que é onde o Benjamin talvez seja a maior contribuição dele para a história social, foi onde eu me encontrei com o Benjamin. Tá? E a partir daí, né, eu fiquei encantadíssima com ele. Luzia, né? Que engraçado você começar esse nosso bate-papo com essa história, porque você foi exatamente a pessoa que me apresentou o Walter Benjamin quando eu estava fazendo meu doutorado. Né? E me indicou exatamente essa primeira obra. A primeira obra, porque Magia, Técnica, Arte e Política. E o que é? Qual é a contribuição de Benjamin para a história, essa relação, essa questão da linearidade histórica em Benjamin? O Benjamin talvez seja um dos filósofos históricos mais importantes, que ele vai romper com a linearidade da história. Né? E ele começa discutindo, ele trabalha com filosofia da linguagem, né? A especialidade dele é essa, trabalhar com a filosofia da linguagem e com a linguagem histórica. Então ele percebe na construção da história, ele percebe essa linearidade, principalmente na história do fascismo. Então ele vai romper com essa linearidade, preocupado qual seria a herança para o mundo de uma história linear. Então ele rompe com isso e passa a mostrar uma outra dimensão da história. Né? Que é uma coisa curiosa, porque ele é marxista, né? Exatamente. Aí que ele descobre Marx. E Marx tem esse traço de materialismo histórico, né? Da dialética, né? Do sujeito vivendo. Né? Então, em Benjamin, a história é a história que o sujeito vive. Ela não é a linear, mas ela é a história do cotidiano. Entendeu? E, principalmente, a relação das micro-realidades. Que aí, então, a gente tem múltiplas histórias simultâneas, né? Isso. Não tem aquela lógica... Não tem uma lógica que é posta de maneira superior, né? Mas cada um tem a sua... Gente, eu tenho assim, uma impressão tão forte com essa questão do tempo, como a gente lida com a morte. Né? Porque uma pessoa só morre pra gente quando a gente toma conhecimento daquilo. Então é interessante como uma pessoa pode morrer várias vezes, na medida em que as pessoas vão
tomando conhecimento disso e lidando com essa morte. Então, se você sabe 1 ano depois que uma pessoa morreu, é como se ela tivesse morrido naquele momento. Exato, é. Né? Então, é como a questão, a relação do tempo, ela está vinculada com esse cotidiano, com a sujeito. história privada. A relação do tempo em Benjamin, ela está muito vinculada ao sujeito social. Né? Tanto que quando ele vai trabalhar a figura do Flaner através de Baudelaire, entendeu? Ele é o sujeito na multidão. Porém, esse sujeito na multidão, ele é ao mesmo tempo solitário e ao mesmo tempo ele convive com outras realidades. Então, é o sujeito nas suas realidades múltiplas. Né? Que é isso que você falou com relação à morte. Né? A gente não vive a morte só uma vez. A gente vive a morte várias vezes. Entendeu? Inclusive pelo crescimento, pelo nascimento da outra pessoa. Né? Eu que tive uma experiência dessa, dolorosa, entendeu? E cada vez que eu vejo os meus sobrinhos nascendo para uma vida, entendeu? É como se eu renascesse e morresse ao mesmo tempo. Entendeu? É muito interessante isso. E o Benjamin, ele te dá uma contribuição muito grande sobre isso, por causa do conceito de história com o qual ele trabalha. Né? E é interessante porque ele tem uma linguagem que se comunica com outras áreas do conhecimento. Né? Ele tem uma ligação forte com a estética. Mas a gente está falando tanto do Walter Benjamin que vamos mostrar para o nosso telespectador quem é o Walter Benjamin? Vamos, isso. Bruno, coloca aí para gente uma foto do Walter Benjamin. Eu escolhi essa imagem, eu acho que é a imagem mais conhecida do Walter Benjamin, né? A mais conhecida. Tem uma outra imagem também, pode colocar aí para gente essa segunda foto que tem do Walter Benjamin, né, que eu acho importante a gente ter essa imagem da pessoa. Né? Eu costumo falar com os meus alunos agora, quando eu estou trabalhando esses filósofos, o George Agamben, o Foucault, eu sempre mostro o filósofo, porque eu falo, olha, não dá para a gente viver num mundo onde você sabe quem são artistas que não têm nenhuma contribuição para dar. Você sabe quem é o Ronald McDonald e não sabe quem é o Walter Benjamin. Né? Não dá para a gente viver desse jeito. Então entendeu. E uma característica do Benjamin é que ele trabalha muito com a imagem, né? Exatamente. Entendeu? Ele fotografa as ruas de Paris. Ele fotografa, né? Por isso que eu trouxe o livro Passagens. Exatamente. Entendeu? Nesse livro aqui, Luzia, que você trouxe pra gente, que esse aqui é um tijolão, né? É o Passagens. Eu confesso que eu não conhecia esse livro. Eu trouxe até... Da UFMG. Da editora da UFMG. Da UFMG. E esse livro aqui, porque eu andei aqui folheando, né? Antes da gente começar a gravar o programa, tem várias imagens, Várias imagens de passagens das ruas de Paris. O que é essa ideia das passagens para o Walter Benjamin? Em Benjamin, as passagens significam como se fossem corredores, entendeu? Onde as pessoas podem aparecer ou elas podem se esconder, tá? E para ele, a passagens é a construção do urbano, né? E desse urbano moderno. É uma grande crítica que ele faz a essa construção da cidade urbana, cheia de passagens. Né? E muitas vezes passagens sem saídas, que é onde ele vai discutir a rua de mão única. Né? Você entra, mas você não sai. Né? E isso é uma alegoria que ele utiliza para discutir a própria modernidade. Que muitas vezes nós estamos na modernidade, né? Aliás, nós estamos nessa modernidade, né? E nós não conseguimos sair dessa modernidade. A gente não encontra uma forma de saída. Né? E o que é essa modernidade para Benjamin? Para Benjamin, a modernidade é a razão ao extremo. Né? E ele vai trabalhar uma nova figura da modernidade. Né, que é um texto, eu ia trazer também, mas achei que seria trazer muita coisa. Tem um texto da Algária Matos. Ah, sim, ela é fantástica. Né, que chama Desejo de Evidência, Desejo de Vidência, em Benjamin, que está no livro O Desejo. Tá? Que é um texto até que eu trabalho muito com os meus alunos de mestrado e doutorado. Acho que não sei se a Tatiana viu. Esse eu não lembro da gente ter trabalhado. E ela trabalha essa nova forma de compreensão do Benjamin sobre o mundo da modernidade. E nesse texto, especificamente, né, ela apresenta Benjamin como sendo uma nova figura da modernidade.
como que na obra dele você vai encontrar uma saída para essa modernidade, né? Inclusive, quando eu trabalho esse texto, eu costumo trabalhar com alunos muito no sentido do desejo, né? O que é o desejo? Né? Porque a razão, né, limita os nossos desejos, né? O sujeito da modernidade é um sujeito sem desejo. Que é o que né? a gente conversava aqui no outro programa. Com Freud sobre... com o mal-estar na civilização. Exatamente, Freud e o mal-estar na civilização, né? Quer dizer, e como que essa modernidade marcada pelo sistema capitalista, né, e pela forma como o capitalismo se desenvolveu, né, ele acaba matando em você esse sujeito de desejo. Né? Fica apenas o que? O sujeito consumidor, o sujeito do trabalho. Porque aí ele implanta desejos externos na pessoa. Na verdade, o desejo não é o desejo da pessoa, né? Mas o desejo de consumo é um desejo criado na pessoa, que acaba virando, na verdade, uma sociedade do ultra-desejo, da sociedade do gozo. O tempo todo eu quero consumir pessoas, consumir tudo. Né? E aí, acho que é um outro texto da Ongária, que também ela trabalha com Benjamin, que ela fala da questão dos shoppings, né? Como templo da mercadoria. Né? Então ele é feito para consumir. Tanto que ele é muito... Shopping é uma coisa muito bonita. Né? Você entra no shopping... né? É um espaço atemporal. Aclimático. Né? Então ele o mundo pode estar desabando lá fora, lá dentro você não sabe se é noite. Se é noite, se é dia, se é calor, se é frio. Isso. Ele te rouba as sensações e transfere isso para o consumo. E aí eu fico muito observando, assim, quando eu vou ao shopping, claro que a gente vai a shopping, né? Porque nós somos contemporâneos, né? Porque eu não nasci na época de shoppings, né? Eu vim conhecer shopping quando já tinha mais de 30 anos, né? Que é o momento máximo do capitalismo, né? E assim, engraçado que os shoppings nunca exerceram em mim uma fascinação, porque eu gosto de rua. Entendeu? Eu gosto de andar, eu gosto de me perder pela rua. Eu falo que eu sou a própria Flaner do Benjamin, né? Assim, eu gosto de me perder. Onde que eu estou, não interessa, sabe? Depois eu acho o caminho de volta, né? Se eu sei onde eu moro, eu acho o caminho de volta. Que é uma experiência que os nossos filhos não têm vivido. Ô, Luzia, é tão engraçada a questão do capitalismo, porque o capitalismo se apropria até de saber desse seu gosto, né? E hoje você tem uma concepção também de shopping center que tenta reproduzir um espaço aberto, o espaço da rua, e aqui, é claro, não é a mesma coisa. Não é mais a mesma coisa. Porque a gente continua lá dentro vigiado, né? Sendo monitorado no nosso desejo, estimulado ao consumo. Que, aliás, o que me incomoda muito em shoppings é as figuras da segurança. Você é o tempo todo acompanhado, você é o tempo todo vigiado, entendeu? E eu fui ao shopping, né, há pouco tempo, para comprar uma calça jeans, né, coisa que eu não uso, vocês me conhecem, eu uso muito mais vestido. Mas o segurança me acompanhou o tempo inteiro, até o momento que eu fiquei extremamente irritada. E perguntei, por que você está me acompanhando? Né? Essa imagem aí que você está mostrando... Olha, eu estou aqui tentando capturar essas imagens, porque isso aqui é imperdível, né? Que é do livro Passagens. E são passagens, né? Você vê que são passagens, né, daquilo que eu consigo ler, né? Mas aí... Aqui tem a passagem Viviane, não é isso? Tem aqui outras passagens, tem da Igreja Santa Maria, novela em Florença... Passagem della Ópera, são imagens lindíssimas, né? Lindíssimas. Não é à toa que ele se inspirava aqui na questão da arquitetura, dos espaços urbanos, da estética. Né? E ele vai mostrar que essa estética ela é uma estética construída pelo capitalismo. Entendeu? Por isso que eles chamam de rua de mão única. Tá? Que você vai em direção a um lugar, mas você não tem saídas desse lugar, né? E aí vem a questão dos shoppings, né? No shopping você tem muito isso. A estratégia arquitetônica é que você seja obrigado, você tem uma escada aqui, você tem outra escada para descer. Do outro lado, você é obrigado a passar, na porta de todas as lojas para ver o que está sendo oferecido para o seu consumo. Para mim, os shoppings, né?
em relação, não sei se eu estou enganada, mas como também a gente tem livre pensamento, né? Quem dá sentido ao texto é o leitor, né? Leitor, quem dá sentido à imagem é aquele que está vendo a imagem. Texto filosófico. Eu acho que é a riqueza do texto filosófico. Né? Assim, o shopping me dá essa impressão, sabe, de rua de mão única. Sabe? Tanto que eu vivo me perdendo dentro do shopping. Eu não sei onde que eu parei o carro, eu não sei por qual porta eu entrei. Né? E ele me obriga, entendeu? A ficar circulando. Em qualquer lugar que você estiver, você tem a sensação de estar no mesmo lugar. Exatamente. Né? Bom, gente, nós vamos ter que fazer um pequeno intervalo. Daqui a pouco, Contraponto Cultura volta para a gente falar mais um pouquinho sobre Walter Benjamin com Luzia Ribeiro Pereira, professora da PUC Minas. Aguarde um minutinho, daqui a pouco a gente está de volta. Campeões preparados para derrubar adversários e que sabem como ninguém o que fazer em meio a uma confusão na rua. Aí a gente foge da briga. A sua vida vale mais que qualquer discussão. No Brasil, milhares de pessoas são mortas por impulso. Conte até 10, a raiva passa, a vida fica. Paz, essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Contraponto Cultura está de volta e o assunto dessa semana é Walter Benjamin, o filósofo alemão, e que inspira aqui os historiadores, os juristas, os filósofos contemporâneos que também se interessam, inclusive o George Agamben, que é um teórico que a gente fala muito aqui no programa, é um interessado, um estudioso do Walter Benjamin. E quem está conversando com a gente hoje aqui é a Luzia Ribeiro Pereira, professora da PUC Minas, professora do mestrado e do doutorado da pós-graduação em Direito da PUC Minas. Luzia, mais uma vez aqui, obrigada por você ter vindo. Vamos mostrar o que tem aqui de obra do Walter Benjamin? Eu acho que seria muito interessante. Bom, no primeiro bloco a gente falou aqui sobre Passagens, que é nessa obra... Que é a obra inconclusa dele. E eu trouxe aqui aquela que você comentou que foi o seu primeiro encontro com o Walter Benjamin, que foi o meu primeiro encontro também. O primeiro encontro a gente nunca esquece. Lógico, não esquece nunca. Que é esse aqui, Walter Benjamin, Obras Escolhidas em Magia e Técnica, Arte e Política. Né? Nesse livro, especificamente, tem a questão da história. Que tem a questão da história, exatamente. As 5 teses sobre a história. Isso, e é da editora Brasiliense, né? Então esse aqui eu acho que é um livro introdutório, é um bom começo, né? Bom Pro interessado em Walter Benjamin. Sim, porque ele é muito... o livro é leve. O livro é leve. Bom, tem mais outros 2 aqui, que são os que eu conheço, do Walter Benjamin. Eu queria ouvir a Luzia falar um pouco sobre o Anjo da História. Vamos falar. Mas aí, mostra aí, bom, depois a gente... Tá, esse daqui, vamos vendo aqui o que a gente tem de passagem do Walter Benjamin. Esse daqui é Origem do Drama Trágico Alemão. Essa é uma versão mais nova, né? Que houve uma mudança, inclusive, no nome. Esse daqui corresponde à tese de livre docência do Walter Benjamin, que não foi aceita pela Universidade de Frankfurt e recebeu um novo nome, porque o nome originário dele falava do Barroco, não é isso? Barroco. Bom, tem mais aqui, esse último da Editora Autêntica, esse aqui também da Editora Autêntica, que é o que o Zé Luiz está aqui interessado, né? É o Anjo da História, de Walter Benjamin, foi publicado também pela Editora Autêntica, é Organização e Tradução de João Barrento. E tem um outro livro, já que a gente está falando aqui do Anjo da História, que é um livro que eu gosto muito. Não é do Walter Benjamin, mas é sobre o Walter Benjamin. É o livro do Michel Lovy, que é Walter Benjamin, Aviso de Incêndio. Uma leitura das teses sobre o conceito de história. Luzia, como historiadora, como professora, por que você introduz Walter Benjamin com as teses sobre o conceito de história? Porque o Benjamin, ele vai fazer exatamente o que eu queria fazer, né? Enquanto historiadora, entendeu? E assim, já cansada de dar aquela história linear, né? Sendo professora de história a minha vida inteira, né? E eu chegava para os meninos,
né, que eram meninos mesmo, que eu dava aula do primeiro e segundo grau, né? E falava, quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral e tudo. Aí aconteceu o que me fez romper com essa história, mas não saber onde procurar uma outra história. Né? Como toda professora, você acaba repetindo aquilo que você aprendeu. Né? Então eu dava prova de história e colocava prova A, B, C, D, né? Diferentes, né? E distribuía as provas. E um dia uma menininha da 7ª série, lá em Oliveira, né? Não posso deixar de falar de Oliveira, que é o lugar de onde é o meu pertencimento. Que é a sua história. Que é a minha história, é o meu pertencimento. Né? Aí ela virou para mim e falou assim, bem que eu pedi para minha mãe colocar vela para todos esses defuntos que a senhora adora, professora. Atrevida, né? Atrevida. Do jeito que a gente gosta. Gente, eu levei um susto, porque nessa altura do campeonato, eu já era filósofa e já era historiadora. E me julgava marxista. Então, ela me derrubou. Sabe? Ela tirou todo o meu chão. Eu falei assim, peraí, eu estou ensinando história para os meus alunos gostarem de defuntos. Entendeu? E nesse ano, eu me lembro bem, né, eu não dei bomba em ninguém, porque eu era conhecida também como uma professora que dava o maior número de bombas. Né? Não dei bomba em ninguém, falei, incompetente sou eu. Eu é que não sei ensinar história. Aí eu saí à procura, entendeu? De um ensino de história. De uma outra história. De uma outra história, de um outro ensino de história. Né? Aí vim parar na UFMG para fazer o mestrado. Né? E pensando em voltar para Oliveira para continuar dando aula de história. Aí, quer dizer, nesses momentos é que eu vou tendo encontro com essas teorias, com Hannah Arendt, né, com essas novas teorias da história, e fui fazendo o quê? Abandonando cada vez mais os livros clássicos da história e encontrando nos filósofos, entendeu? Bourdieu, Adorno, Horkheim, né? Até chegar na Hannah Arendt, até chegar no Benjamin, para encontrar uma outra forma de falar da história, entendeu? E uma outra forma de ensinar a história. Está conectada mais à ideia de memória. De memória. Né? Porque toda memória não é um relato, né? Mas é uma reconstrução. É uma reconstrução. Sempre é reconstrução. Toda memória é reconstrução. Né? Toda memória é uma reconstrução. Né? E em Benjamin, isso é muito claro. O que aumenta, né, a complexidade e a riqueza da história, né? Para cima dessa historinha que a gente vai contando. Aconteceu, fulano fez isso, aconteceu isso. E como ela é viva, né? Como a gente muda permanentemente o passado. Exatamente. Aí assim, nessa questão aí da linearidade da história, Zé, que você estava perguntando, você tem que romper muito com uma questão. Não é o passado que decide o presente. Entendeu? Então, na tese da Tatiana, inclusive, eu discuti muito isso, né? A questão que a nossa ideia é que o passado determina o presente. Né? E em Benjamin, isso é exatamente o oposto. O presente é que escolhe o passado que lhe interessa. Isso é fantástico. Né? Isso olha, eu estou arrepiada. Assim, esse é o tipo de coisa. Eu acho isso, para mim, uma das maiores contribuições da obra de Benjamin, entendeu? Você saber que não é o passado que te determina, mas é o seu presente que escolhe, entendeu? Que escolhe o seu passado. E você vai até onde te interessa. E isso nos torna sujeitos de nossa história. Isso é muito marxismo. Nós somos o dono nós podemos construir a nossa história. E aí, assim, né, já são elucubrações que eu faço enquanto professor de história, né, em dizer o seguinte, que infelizmente na nossa questão brasileira, isso você coloca aí as questões de gênero, questão de raça, questão da cultura, infelizmente nós não temos passado. O que nós temos é um presente em longa duração. Tá? Então a grande questão nossa é construir um passado.
Isso é fantástico. Nossa, eu fico apaixonada aqui por essa discussão. Dá vontade de ir para casa agora para ler o resto de Benjamin, que eu ainda não conheço, que eu ainda não... Nem eu conheço toda a obra de Benjamin, né? Eu queria colocar uma coisa. Nós estamos falando de memória, construção, e as pessoas, nós somos produtos do nosso tempo, do nosso tempo. Nós existimos dentro desse contexto. E aí nós não falamos ainda, acho que podíamos falar brevemente um pouco sobre a vida, sobre a vida de Benjamin. Em que época que ele viveu, para o telespectador. Porque esse Benjamin, ele é fruto do seu tempo também, do seu tempo histórico. Então, acho que é muito importante a gente entender qual que é a gosto dele, por exemplo, com a arquitetura, vamos pensar que ele estava vivendo um contexto de Segunda Guerra Mundial, né? E que Hitler era um obcecado com a arquitetura, né? E Hitler tinha uma ligação muito forte com as artes, então assim, ele vivia um tempo onde poder e arquitetura, poder e estética estavam intimamente ligados. Não destruiu Paris por causa disso. Exatamente, não destruiu Paris por causa da própria estética, da estética da cidade, né? Que permanece até hoje. Inclusive nesse livro aqui, Passagens, tem figuras belíssimas. Várias figuras de Paris. Né? Das figuras de Paris, das ruas de Paris, né? E tomadas numa outra dimensão, né? Quer dizer, com um outro olhar sobre as ruas de Paris, né? Entendeu? E, assim, e você visitar Paris depois de conhecer a Passagens de Benjamin, você tem um outro olhar sobre a cidade, né? Ela não é só uma cidade turística, mas ela é uma cidade de passagens, realmente, né? Mas vamos lá localizar o autor no tempo, né? Finalzinho do século XIX, ele nasce Benjamin no dia do aniversário de Zé Luiz. No dia 15 de julho de 1892, né? É o nascimento dele. Aí ele faz os estudos dele de 1914 a 1919, entendeu? Ele vai habitar ali naquela região da Alemanha, né? Ele é filho de judeus, né? E vai viver a Primeira Guerra Mundial. E ele tem também uma influência muito forte na sua obra da questão religiosa. Sim, da questão religiosa, da questão judia. Né? Tanto que uma das expressões de Benjamin, que é influenciada pela questão da religiosidade, é que ele não trabalha nem com o passado e nem com o presente. Ele trabalha com o sentido de agoridade, que é entender essa agoridade em Benjamin, sabe? Porque para o judeu, a salvação não aconteceu. Entendeu? Então ela pode acontecer a qualquer momento. Né? Seria uma expressão religiosa que está na Bíblia, né? Nem sei se eu sei falar disso um pouco ainda. E que subverte a noção de tempo que a gente tem, né? Você não sabe nem quando e nem a hora. A salvação virá a qualquer momento. Então, para o Benjamin, ele transforma isso numa expressão que é chamada de agoridade. Então, entender Benjamin passa também por entender a questão religiosa dele. Né? Aí, emendando, Zé e Tati, sobre a questão do anjo benjaminiano. Isso, que eu acho que é uma figura, assim, né? A alegoria mais conhecida da obra dele, né? Que a gente chama de anjo benjaminiano, né? Que é uma... Eu me esqueci agora o arquiteto do anjo, né? Mas que é um anjo que está em Paris, entendeu? Em que ele é torto, o anjo torto, né? A Adélia Prado vai falar de anjo torto, né? No poema dela, né? E esse anjo, ele tem o rosto virado para frente e o corpo virado para trás, né? Que a gente chama de anjo benjaminiano, né? E essa figura, e essa alegoria, a alegoria dessa figura é exatamente o desespero do homem da modernidade. Lembrando que ele vai escrever esse texto entre o período de guerras. Né? Ele está virado para o futuro, virado para o passado, não é isso? O olhar virado para o futuro, e o mas o corpo virado preso ao passado. Né? Que ele fala que só tem escombros. Exatamente, né? Só tem escombro. E esse anjo não consegue dar um passo, virar o corpo todo e perceber o sentido do futuro da história. Por isso ele vai chamar de agoridade. Por isso ele vai dizer que nós não temos passado e presente. E por isso eu falo que no Brasil, nós temos um presente em longa duração. Né? Que a nossa grande questão é construir o passado, a partir dessa imagem da figura do anjo benjaminiano, desse anjo torto da história. Né? E essa contribuição do Benjamin foi muito cedo interrompida, né? Por esse envolvimento,
esse contexto de Segunda Guerra Mundial. Exato, e ele acaba suicidando, teve que fugir, né? E suicida. E suicida tomando tabletes de morfina. Contagia também, porque eu fui contagiada por esse gosto por Benjamin, e eu tenho certeza que se o leitor tiver algum contato com esse filósofo alemão, vai ter também aí grandes e deliciosas surpresas, né? Vamos dizer assim. Bom, gente, Contrapontos terminou, né? Passa nós muito temos que voltar rápido. Ao Benjamin no próximo programa. A gente vai aqui trazer de novo essa discussão. Luzia já está convidada para vir aqui para um segundo programa aqui do Contraponto Cultura. E o programa dessa semana fica por aqui. Você pode continuar com a programação da TV Comunitária. Na próxima semana a gente volta com mais uma indicação de leitura para você e mais um convidado.